aqui. Deu. Bom, a ideia então, né, pessoal, como nós falamos ali, estávamos conversando ali enquanto o pessoal ingressava e enquanto o pessoal vai chegando, é nós falarmos um pouquinho sobre esses benefícios assistenciais, né, os benefícios que nós temos previstos, por que desses benefícios e mais especificamente do auxílio emergencial, que foi o grande, digamos assim, benefício assistencial é, instituído, estabelecido, né, nessa pandemia, da onde é que ele vem, né, qual é a fundamentação, se ele realmente era possível, permitido, enfim, né, vamos conversar um pouquinho sobre esses benefícios assistenciais diante dessa situação, né, dessa novidade que tivemos aí, novidade não agradável, por óbvio, né, em 2020, que foi a Covid-19 e, né, a consequente situação de calamidade pública que foi declarada, então, até o final do ano. Né? Nós temos, a gente sabe que em diversas áreas do direito, econômicas, enfim, nós temos algumas fiscais, né, em termos de contas públicas, nós temos, em virtude dessa situação de calamidade pública, nós temos diversas exceções que são permitidas, diversas situações que acabam ficando, né, um pouco mais flexíveis, digamos assim, para os nossos gestores públicos, tendo em vista essa situação de calamidade pública. Né? E a ideia, então, é a gente falar um pouquinho em termos de seguridade, né? Porque os benefícios assistenciais, como a gente vai falar, estão dentro da seguridade social. Em termos de seguridade, né? O que, e mais especificamente de benefícios assistenciais, o que isso mudou, né? E talvez até o que isso ainda vai permanecer, né? Que foi uma das perguntas que na segunda-feira surgiram, né? Será que isso permanece por muito tempo ou não? Né? Então, a ideia é a gente refletir um pouquinho sobre essas questões nesta manhã de quarta-feira. E eu começo, né, essa explanação, digamos assim, com uma reflexão que eu tirei de um livro, talvez muitos de vocês talvez já tenham lido, eu não li todo ele ainda, né, mas estou fazendo a leitura, que é o Homo Deus, que é da trilogia daquele escritor Yuval Harari, né, e ele tem 3 obras, né, que se tornaram best-sellers aí, que é o Homo Sapiens, o Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Então, várias pessoas já leram, né, e aquelas que não leram ainda eu indico a leitura, que realmente é uma obra muito interessante. Ela nos faz refletir sobre algumas coisas que normalmente a gente acaba não refletindo, né, e refletir de uma forma diferente até, talvez, do que a gente costume refletir. E aí, bem no início dessa obra, Homo Deus, ele traz, lá na página 11, uma seguinte citação, ele diz, né, no despertar do terceiro milênio, a humanidade acorda, despende os membros, esfrega os olhos. Restos de algum pesadelo horrível ainda atravessam sua mente. Havia algo como arame farpado e nuvens enormes em forma de cogumelo. Ah, bem, foi apenas um sonho ruim. A humanidade vai até o banheiro, lava o rosto, examina as rugas diante do espelho, prepara uma xícara de café e abre o jornal. O que será que nos espera para hoje? Né? E por que dessa reflexão? O que será que nos espera para hoje? Porque, de repente, né, nós aqui, lá no dia 17, né, de 16, 17, 18 de março, mais ou menos, né, nessas datas aí, nós, dia 16, né, acordamos e o que nos esperava, né? O coronavírus, a Covid-19 e todas essas medidas, né, que vêm sendo adotadas de distanciamento, de isolamento social,
de restrição de atividade, né, restrições de atividades em diversas áreas, na educação, no comércio, na indústria, né? E aquele questionamento, né? Será que isso tudo é um sonho ruim ou não, né? Será que o que nos espera, né? Para hoje, o que nos espera ainda ali na frente? Quanto tempo, né? Essa situação ainda perdurará, né? E nós não estávamos preparados, né? Para isso. Muito embora, né? Vocês devem ter estudado, porque eu imagino que, né? Todos são da área do direito, todos são do curso de direito. Vocês devem ter estudado em diversas disciplinas já nesse quase um ano, né? Praticamente 2 semestres vamos ficar, porque já foi decidido que não retornaremos às atividades nesse semestre, e o semestre passado foi praticamente todo ele, né, nessa modalidade virtual, em virtude da necessidade dessas restrições desse distanciamento social. Por mais, né, que nós estivéssemos diante de uma situação em que alguns esperavam, né, e aí isso vocês devem ter estudado em outras disciplinas, será que a gente pode dizer que realmente era algo imprevisível que chegasse no Brasil, essa situação, frente ao que se via, né, em outros países, já estava se vendo em outros países, claro, de uma forma tudo muito rápida, né? Mas será que, né, foi tão imprevisível assim? Será que não teríamos como prever que isso aconteceria, que isso chegaria, né? Outras perguntas que normalmente a gente se faz, né? Será que as medidas que estão sendo tomadas, elas são as medidas mais acertadas ou não, né? E talvez a gente não tenha essa resposta agora. Talvez essa resposta ela venha ali na frente, né? Talvez só ali na frente a gente consiga identificar se essas medidas que foram adotadas, estão sendo adotadas, são as mais adequadas, as mais eficientes, né? Para realmente combater essa situação e evitar, né, um número grande de contágio, evitar um número grande de mortes, enfim, né? E é uma pergunta que a gente se faz todos os dias, né? Desde que a gente se encontra nessa situação ou se viu diante dessa situação. A gente viu tantas outras tragédias acontecerem, né? Depois desse distanciamento que nós, ou a partir do momento, né? Desse distanciamento que nós nos encontramos. A gente, por alguns períodos, até se questionou, nossa, que ano, né? Que 2020, né? Quantas coisas. Mas será que essas coisas já não aconteciam, né? E o que nos espera para hoje? O que nos espera para amanhã? Né? Então, é uma reflexão que eu gostaria de fazer, né? E o quão nós estamos preparados, né? Para isso que vem, para o que nos espera para hoje, para amanhã, para os próximos dias, milênios, né? E anos aí, nós não viveremos milênios, mas para os próximos anos, né? Talvez para os próximos meses. Quem tem acompanhado aí as eleições, né, tem visto como as coisas têm evoluído também, em virtude até mesmo dessa necessidade de distanciamento, algumas áreas, né, têm se desenvolvido muito. Bom, mas e aí, né? E os nossos benefícios assistenciais, onde é que ficam, né? Diante de toda essa situação? Bom, os benefícios assistenciais, talvez aqui muitos de vocês já tenham feito, né, a disciplina de direito previdenciário, mas só para dar aquela situada para aqueles que de repente ainda não fizeram, né, não cursaram essa disciplina, não estudaram sobre o direito previdenciário, sobre seguridade. Os benefícios assistenciais, eles estão dentro da assistência social. Até agora que eu vi que tem um errinho ali, né, de português no meu slide. A assistência social, ela está dentro da
seguridade social, junto com a previdência e junto com a saúde. Então, a assistência social é um dos pilares que forma a seguridade social, ao lado, como eu disse, da previdência social e da saúde, né? Porque, né, a gente fala, quando se está diante de uma situação como esta, né, de calamidade pública, por que a gente fala em benefícios assistenciais e não em outros benefícios, não em benefícios previdenciários, né? Porque a assistência, ela tem uma característica muito relevante frente à previdência, né? A assistência, ela não requer contribuição. Então, esses benefícios assistenciais que nós nos deparamos, como o auxílio emergencial, que eu disse que é um dos, que é o principal benefício assistencial que foi concedido, né, nessa situação de pandemia, por que ele pode ser pago, né, para qualquer pessoa e principalmente para aquelas que estão numa situação de vulnerabilidade? Porque justamente o benefício assistencial, ele está dentro do que a gente chama de assistência social, que está prevista, né, na Constituição. Como eu disse aqui, como eu coloquei aqui no material, não havia uma previsão antes da Constituição de 88, né? Não existia legislação, não havia previsão legislativa sobre a assistência social, sobre essa obrigação, então, né, que o Estado tem de ajudar aquele que mais necessita, né, aquele que está numa situação de vulnerabilidade, numa situação de necessidade. Ela é uma inovação na Constituição de 88, né? E lá na Constituição, até coloquei, depois me disseram que vocês vão ter acesso a esse material, caso vocês queiram, né? O DCE pediu para gravar justamente porque depois vocês terão acesso ao material. Então, nós temos hoje 2 artigos na Constituição que eu coloquei aqui, que justamente fundamentam a assistência e, consequentemente, os benefícios assistenciais que são pagos, né, pelo Estado, e aí o Estado de forma ampla, né, porque aí nós temos tanto benefícios assistenciais a nível federal, quanto estadual e municipal. Nós vamos ver que os municípios, né, também podem conceder benefícios assistenciais. Então, a ideia, né, foi trazer na Constituição essa proteção, essa garantia. E a quem, né? A quem que essa assistência ela vai ser prestada? Justamente aqueles grupos que são mais vulneráveis, que são hipossuficientes, né? Que grupos? A família, a infância, a adolescência, a velhice, a maternidade, né? Então, vejam, o deficiente, né? O portador de algum tipo de deficiência. Então, vejam, esses grupos, essas pessoas que tendem, não quero dizer que necessariamente estarão, mas tendem, em alguns momentos, a estar numa situação mais vulnerável, hipossuficiente, elas precisam de uma proteção maior. A gente vê em outras áreas do direito, né, a concessão de proteção. Nós temos a proteção do consumidor, nós temos a proteção do trabalhador, que são, né, do próprio contribuinte, né, que são considerados mais vulneráveis, que são considerados hipossuficientes, que são a parte mais fraca da relação, né? E por que não pensar, né, em grupos sociais que podem eventualmente estar numa situação mais vulnerável e necessitar, então, de um auxílio, né? Então, veio a assistência e disse, olha, quando nós tivermos, né, pessoas desses grupos em situações de necessidade, o Estado, então, vai ter que dar essa assistência a esses indivíduos. Tá? A partir, então, dessa previsão constitucional,
a gente passou a ter, né, várias leis, então, infraconstitucionais, que regulamentam, que dispõem, então, sobre a assistência e, consequentemente, sobre benefícios que são concedidos, né, a esses grupos, a essas pessoas nessa situação de vulnerabilidade. Tá? A principal lei que nós temos relacionada à assistência é a Lei 8742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Tá? Ela é muito conhecida porque nela está previsto, né, o regulamentado, né, o que está previsto lá no 203 da Constituição, que é conhecido como como LOAS, né? E ela traz o benefício de prestação continuada, né? Que é conhecido como LOAS ou BPC, né? Benefício de prestação continuada, que é a sigla, né? Do benefício de prestação continuada, que na verdade é um dos benefícios assistenciais que são concedidos pela assistência, tá? Mas por que ele é o mais conhecido? Porque ele é aquele benefício que é pago mensalmente, né, para idosos e deficientes que não se enquadram nos requisitos para concessão de benefícios previdenciários, né? Então, aquele idoso que nunca contribuiu, que toda a sua vida inteira trabalhou na informalidade, né? Ou então ele trabalhou um período muito curto da sua vida na formalidade, ele contribuiu durante muito pouco tempo, ou pouquíssimo tempo, né? E, consequentemente, ele não preenche os requisitos para a aposentadoria. Neste caso, o que acontece, né, com esse idoso que não tem mais condições para o trabalho, não tem mais condições, né, muitas vezes de ter seu sustento garantido pela sua família, né, como ele fica? Ele passa a ter direito ao auxílio do Estado, né? Então, ele passa a ter direito a um benefício assistencial, né? Essa assistência, então, esses benefícios que estão ligados à assistência social, eles são prestados pelo Estado justamente com o objetivo, né, de atender a esses necessitados, né, e aquelas necessidades básicas. E aí, por isso, né, que não há uma vinculação de benefícios assistenciais, salvo esse benefício de prestação continuada, ao salário mínimo. E por isso, né, toda aquela discussão de o quanto, né, qual valor que deveria ser pago de auxílio emergencial, né? Muitos questionaram se não deveria ser um salário mínimo. Não, né? Por quê? Porque não há essa vinculação. Por mais que a gente entenda e aprenda que a assistência ela está regida pelo princípio da dignidade da pessoa humana, né? A gente sabe que essa dignidade, esse conceito de dignidade, daquilo que é básico para o indivíduo, né? Ter o mínimo de dignidade, ele também não é um conceito fácil, né? Não é um conceito fechado. Não há uma conceituação prévia do que seja dignidade ou de quanto o indivíduo precisa para ter condições, né, básicas de sobrevivência. Tá? Bom, então não há essa vinculação, salvo, né, o benefício de prestação continuada. Por isso, da autorização de se pagar, né, como nós vamos ver, primeiramente os R$600 e agora, né, os 300. Quem é que tem competência, né, para instituir, para distribuir recursos, para coordenar esses programas assistenciais? A União, né? A União, ela coordena, distribui os recursos, mas a execução, ela é realizada pelos estados e municípios, certo?
Bom, e aí, né, passando por essa visão geral, a gente pode, então, chegar à conclusão de que nós temos dois tipos de benefícios assistenciais. Nós temos os benefícios eventuais e o benefício de prestação continuada. Tá? O benefício de prestação continuada, que é aquele de um salário mínimo, ele vai ser pago a quem? Aos idosos e aos deficientes. Tá? Aí, idosos a partir de 65 e deficientes de qualquer idade. E os benefícios eventuais? O auxílio emergencial, ele se enquadra aqui, dentro do conceito de benefícios eventuais. Tá? Por que eventual? Porque justamente ele é suplementar, ele é temporário. E ele vai se destinar, né, vejam, nas situações de vulnerabilidade provisória, por isso que ele é eventual, e de calamidade pública. Aí, né, como eu comentava antes, aquela pergunta, né, que foi feita na segunda-feira, será que ele se mantém, né, depois da situação de calamidade pública se findar, né? Eu vejo, né, não tem como a gente dar uma resposta precisa, a gente pode fazer uma análise, vejo eu que, vamos ver aqui, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. É mais ou menos por aí, né, Pedro? Essa mais ou menos é a ideia. Vejam, a situação de calamidade pública vai chegar um momento que ela vai se findar, né? Então, digamos que ela realmente se finde aí no final do ano, né? A partir do ano que vem, nós não tenhamos mais uma situação de calamidade pública. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos ou continuemos, né, com situações de vulnerabilidade provisória de alguns grupos. Né? Então, pode ser que dentro deste grupo, claro, e aí vem, né, a análise que eu faço, não vai ser um benefício, né, tão amplo, né, pago para informais, pago para MEIs, pago para formais, né, que tenham comprovação de que o seu rendimento, né, não é mais o suficiente, enfim, né, todas aquelas situações que depois a gente vai ver um pouquinho quem são os que se enquadram, né, no direito a esse benefício. Mas penso eu que nós teremos ainda, continuaremos com alguns grupos, algumas famílias, alguns cidadãos, né, porque vejam, esses benefícios eventuais, eles são pagos a cidadãos, a famílias, né, em caso de nascimento, em caso de morte, que já são programas que a gente sabe, né, que existem, né, que tem já em muitas prefeituras, mas aquelas situações de vulnerabilidade provisória que podem ser reflexo, né, ainda dessa situação de restrição de atividade, né, porque vejam, a gente teve, e aí ontem até, por sinal, eu estava vendo no noticiário, não sei se vocês viram, mas a indústria, ela já está se recuperando, né? A indústria, inclusive tem alguns dados, algumas áreas da indústria que elas já estão em recuperação maior do que no início da pandemia. Ou seja, elas estão produzindo mais do que elas estavam produzindo lá em março, né? Agora de 2020. Eu vi um entrevistado que disse que da indústria de imóveis sob medida, ele disse que não está conseguindo encontrar profissionais no mercado. Né? Então, a gente está vendo em algumas áreas um retorno. Só que né, existem reflexos em outras que ainda não voltaram ao normal. Né? Então, existem ainda alguns setores que estão ainda em sofrimento, digamos assim, em virtude dessas restrições que sofreram ou que ainda estão sofrendo, né? Mas nós temos também
pessoas que não conseguiram sobreviver, né, a estas situações de restrição, né? E aí essas pessoas, né, quais são os programas que vão ser, e aí vem outros programas que não apenas, né, ligados à assistência, ligados à seguridade, programas políticas, né, econômicas, para fomentar, né, esses pequenos comerciantes, esses profissionais liberais, né, que tiveram aí o encerramento das suas atividades e que agora, provavelmente, para se recolocar no mercado, terão aí bastante dificuldade, né? Talvez por um período, né? Ou não, enfim, isso é algo que talvez a gente não tenha uma resposta, né, tão precisa. Sem tirar, né, pessoal, a questão das mudanças que a gente teve, né, mudanças no cenário, como eu disse, né, alguns setores mudaram, tiveram que se readaptar, tiveram que mudar, e talvez até estejam retomando, não da mesma forma que lá em março, mas retomando com uma outra roupagem, né? Então, e essas pessoas que não conseguem, né? E esses cidadãos, essas famílias que vão permanecer vulneráveis ainda por mais tempo. Né? Provavelmente teremos ainda alguns benefícios, como disse o Pedro, né, que permanecerão, né, ou que serão criados para esses grupos específicos. Né? E aí, talvez, benefícios criados para situações mais específicas e não tão abrangentes, né, quanto a gente teve aí no auxílio emergencial. Bom, e aí, né? E quais os reflexos, então, que a gente viu, né, da Covid-19 nos benefícios propriamente ditos? Talvez alguns de vocês tenham acompanhado toda uma discussão que a gente teve sobre o benefício de prestação continuada e a intenção que o Congresso tinha de ampliar esse benefício, porque hoje um dos critérios que é utilizado para a concessão do benefício de prestação continuada é o critério da renda per capita, né? Então, aquele idoso, aquele deficiente, ou a família, né, do deficiente, que quer conseguir, né, a aprovação da concessão do benefício para esse idoso, para esse deficiente, precisa demonstrar, dentre outras coisas, que aquela família no qual aquele idoso, aquele deficiente está inserido, ela tem uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Tá? Existem exceções para esse critério que seria objetivo? Sim, né? Eu até coloquei uma atenção ali, porque existem exceções. Atualmente, nós temos diversas decisões judiciais que concedem o benefício de prestação continuada para pessoas cuja renda per capita é superior a 1/4 do salário mínimo, desde que comprove determinados gastos, né, com saúde, alimentação especial, medicação, dentre outras coisas, tá? Então, há sim uma flexibilidade, digamos, através de uma análise daí individualizada, né? Mas o que se queria, o que o Congresso queria? Queria ampliar, né, a concessão do benefício, aumentando esse valor de renda per capita para meio salário mínimo. E isto, né, nas contas do governo federal, aumentaria, quase que dobraria o número de pessoas com direito ao benefício de prestação continuada. Tá? O presidente, ele vetou, né, o artigo da lei que alterava essa renda per capita para meio salário mínimo. O Congresso tentou derrubar o veto, mas, né, o governo federal, através de uma liminar junto ao STF, conseguiu barrar, né, esse aumento dessa renda per capita para meio salário mínimo, em virtude de que, quando se amplia um benefício,
é preciso identificar, na própria lei que ampliou o benefício, preciso identificar de onde vai sair, né, o custeio para essa ampliação. Né? Então, não basta ampliar um benefício, não basta conceder um benefício novo. É preciso dizer de onde sairá o dinheiro. E a lei não dizia. Então, o governo federal conseguiu efetivamente, né, suspender a aplicação ou essa ampliação, melhor dizendo, ampliação desse critério de renda per capita. Mas, né, nós tivemos, então, dentre as diversas leis que foram criadas, editadas, publicadas e estão em vigor no país em virtude da Covid-19, nós temos, né, a possibilidade, na mesma lei que concedeu o auxílio emergencial, ela também concedeu a possibilidade, durante o período de enfrentamento, né, da pandemia causada pelo Covid-19, que esse critério fosse ampliado para meio salário mínimo. Né? Então, a lei ela não autorizou uma ampliação geral, mas ela autorizou uma ampliação diante da observância de alguns fatores, de alguns critérios. Grau de deficiência, dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas, né? Então, aquela pessoa que precisa de um cuidador, circunstâncias pessoais e ambientais, fatores socioeconômicos, famílias que podem reduzir a funcionalidade e a participação social da pessoa com deficiência ou idoso. Então, vejam, né? Situações peculiares que estão relacionadas, né, com o indivíduo que está pedindo aquele benefício, tá? Então, houve essa possibilidade. Esse foi o reflexo, digamos, da Covid-19 no benefício de prestação continuada. Outro reflexo que a gente teve também é com relação à concessão de uma antecipação de R$600, que seria o mesmo valor, né, do auxílio emergencial, para aqueles indivíduos que estão com requerimento de benefício de prestação continuada, né, e ainda não foram avaliados, né, não foram deferidos, julgados, enfim, tá? Inicialmente era por 3 meses, assim como o benefício como auxílio emergencial, já foi prorrogado até outubro, mas a própria lei ela autoriza, né, essa prorrogação, porque ela diz, né, que seria durante 3 meses, a contar da data da publicação, ou até que o Instituto possa averiguar, avaliar todos os pedidos. Então, é muito provável que isso vá se estender por mais tempo, porque a gente está vendo aí, acompanhando, né, nos noticiários, que a retomada, né, do atendimento não está igual, enfim, não está ainda normalizada, digamos assim, né, junto ao INSS. Então, provavelmente vai ser prorrogada ainda por mais algum tempo, tá? Mas as pessoas, então, que requereram e ainda não tiveram seu benefício avaliado, elas estão tendo o direito de antecipar esses valores de R$600, né, para não ficar também desamparadas, né, durante este período todo. Bom, tirando o benefício de prestação continuada, nós temos, como eu comentei com vocês, os chamados benefícios eventuais. E aí o nosso auxílio emergencial, ele entra, né? Ele se enquadra dentro deste grupo de benefícios eventuais que foram concedidos durante, né, ou que estão sendo concedidos durante a pandemia, durante essa calamidade pública que estamos vivendo. Tá? Bom, ele é um benefício financeiro, como eu disse, né, como todos nós sabemos. Foram 5 parcelas, né, de R$600 ou 1.200, né, para aquelas situações de
mulheres, né, que são os chefes, né, de família, poderia chegar a R$ 1.200, e agora vão ser pagas mais 4 parcelas de R$ 300 ou até R$ 600, né? Então, há aí uma prorrogação, né, ou como a MP1000 chamou, um auxílio emergencial residual, né? Algumas pessoas vão deixar de receber porque já se recolocaram no mercado, já não estão mais diante dessa situação de necessidade, né, de vulnerabilidade. É aquela, como é que a gente vai dizer, né, o Thaís? É aquela ideia, né, de um tratamento para aquelas pessoas que são as mais afetadas. Eu não sei se tu viu o maior número. Não, eu concordo contigo, né? Mas se tu observar, o maior número, né, de pessoas afetadas financeiramente pela pandemia foram as mulheres, né? As que mais perderam o emprego, as que mais, né, tiveram uma redução, informais até mesmo, né, que mais tiveram redução na sua renda familiar, foram as mulheres, né? Então, há aí uma justificativa, uma explicação que muitas vezes, né, a gente não entende, porque eu entendo o que tu quer dizer, né? Porque quando a gente coloca um critério assim tão objetivo, né, a gente acaba provocando, tentando dar um tratamento mais justo, dar um tratamento mais igualitário, mas acaba cometendo algumas desigualdades na medida em que nós também tivemos muitos homens, chefes de família, né, que perderam seu emprego, que têm aí, que são, né, que são a renda, que trazem, que são a principal fonte de renda daquela família, perderam, né, e não têm direito aos 1.200 e apenas aos 600, né? Mas pensando sempre na realidade social, na maior, né, numa grande parcela da população, que né, de mulheres que estão à frente da sua família, famílias muitas vezes numerosas, né? Essa é a ideia, tentar dar um tratamento igualitário, muitas vezes, claro, a gente acaba provocando desigualdades, né? Buscando dar um tratamento mais igualitário. Talvez fosse difícil, né, a gente fazer uma análise mais subjetiva nesse momento, né? Porque talvez o ideal fosse fazer uma análise subjetiva. Só que aí, como é emergencial, né? As pessoas precisavam para onde do dinheiro, essa análise subjetiva ela acaba ficando meio que de lado em alguns momentos, né? E aí tem que se utilizar critérios um pouco mais objetivos, tá? A ideia, né, era então dar, ou é ainda, né, dar esse suporte financeiro para essas pessoas, né, para essas famílias, esses indivíduos, para esses trabalhadores, né, tanto informais quanto até mesmo, né, formais, como por exemplo o microempreendedor individual, os autônomos, né, e aqueles que estão desempregados ou que, né, perderam o emprego em virtude da própria pandemia, né. Ontem não, segunda, a gente teve vários relatos, né, de pessoas que presenciaram, né, indivíduos que injustamente, na sua avaliação, injustamente não receberam o benefício, né? Até situações muitas vezes parecidas com essa que a Thaís comentou ali, né? Às vezes famílias que realmente estavam numa situação
vulnerável, passando fome, passando dificuldade, tiveram até mesmo um indeferimento do seu pedido, enquanto que outras, né, a gente até viu algumas notícias de fraudes, né, de pessoas que simplesmente fizeram o cadastro e foi aprovado sem realmente estar necessitando. Porque o que acontece, né? Quando nós temos critérios objetivos, e as pessoas, e aí vem aquela um pouquinho, uma reflexão agora um pouquinho mais, né, enfim, ética, moral, a ideia das pessoas de que, se eu me enquadro nos critérios, eu vou solicitar. Se eu ganhar, eu ganhei. Não. Sem pensar que existe uma gama de pessoas que realmente estão necessitando, né? Então, isso gera uma série de debates, né? Relacionados à ética, relacionados à moral, relacionados a questões do pensamento individualista, né? Da falta de pensamento do coletivo, do todo, né? Então, são questões, debates e discussões que são muito interessantes e que surgem quando a gente se depara com algo, um benefício, né, como esse benefício assistencial, como esse auxílio emergencial, assim como outros benefícios, né, assistenciais que a gente já teve no país, que também visam, né, dar uma situação de dignidade a pessoas que estão em vulnerabilidade social e que muitas vezes são distorcidos, geram aí um número muito grande de fraudes que fazem, né, com que alguns se acomodem, né? Isso é outra questão, né, que a gente viu aí, vocês devem ter visto alguns relatos também de pessoas que disseram que não estavam nem procurando emprego, porque sabiam que não iam encontrar durante a pandemia, né? E aí outros, né, debatendo e questionando, mas então quer dizer que o indivíduo, ele se acomodou porque está em pandemia, então ele está recebendo R$600, né? Então ele está acomodado em casa, para que ele vai procurar emprego, né? Então, vejam, são algumas discussões que a gente acaba se deparando, né, diante de um auxílio como esse, que tem objetivos claros, né? Dar um auxílio financeiro a trabalhadores que estão, né, trabalhadores ou indivíduos ou famílias que estão numa situação de crise, né, crise financeira causada por toda essa pandemia. Eu coloquei aqui algumas das leis que nós tivemos, né, desde que estamos em pandemia, mas aqui são algumas delas, algumas que eu pesquisei para, né, especificamente para montar o material. A 13.982, a 13.998, o decreto 10.316, a MP1000, que fala agora do auxílio emergencial residual, a Lei 14.017, né, dentre outras, tá? Bom, o que conheço uma quantia considerável de pessoas que fraudaram. É complicado, exatamente, né? Eu também conheço, Thaís, e eu imagino que não um número considerável, mas um e outro que, ao meu ver, né, assim, ao meu ver, de Bárbara, cidadã, de também alguém que não perdeu o seu emprego, né? Mas vi também pessoas que tiveram uma redução, mas não foi uma redução considerável, né? A ponto de dizer assim, não, essa família está precisando dos R$600. Né? Eu conheço um casal que os dois trabalham, são autônomos, né? São MEIs, e os dois requereram, os dois conseguiram.
E eles, na verdade, ficaram 15 dias sem trabalhar, que no local, né, no município onde eles moram, a atividade que eles exercem, ela ficou com restrição de atendimento por 15 dias. Tiveram uma redução de atendimentos, de clientela, enfim, que fez com que a remuneração deles caísse nesse período, por um tempo sim, mas também não foi todo o período não, né? Mas está lá, foi deferido, porque são autônomos, porque teoricamente estão dentro de um grupo, né? Lembram? De uma determinada parcela da população que teve realmente um afetamento, né, maior. Exatamente, se enquadram dentro dos critérios, né? E aí aqui eu até coloquei, né, os critérios que estão lá no decreto 10.316. Ó, o auxílio emergencial de R$ 600 será concedido pelo período de 3 meses, depois a gente sabe que foi prorrogado, né? Contados da data da publicação ao trabalhador que cumulativamente tenha mais de 18 anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes, não tenha emprego formal ativo, não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, né? Então não pode estar recebendo outro tipo de benefício, tenha renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3. Então nós temos 2 limites aí, né? Um limite per capita e um limite total de renda familiar. No ano de 2018 não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de 28 mil e exerça atividade na condição de MEI ou contribuinte individual, né, que contribua, então, como o contribuinte individual. Ou trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, e inscrito no cadastro único. Aí depois eu coloquei ali embaixo o que é o cadastro único, né? O cadastro único, ele é uma exigência para a concessão de benefícios assistenciais. Ali a família, né? Ela justamente precisa apresentar e comprovar, né, a situação de vulnerabilidade, de renda, das despesas que a família tem, para ver se enquadra dentro dos benefícios, né, assistenciais, dentre eles aqui o auxílio emergencial. Mas, claro, né, depois teve toda uma discussão e o auxílio emergencial, ele também foi pago para pessoas que não faziam parte do cadastro único. Porque se tu fazia parte do cadastro único, tu já tinha lá o cadastro. Se tu não estava cadastrado, tu precisava realizar o teu cadastro. E aí o que seria verificado? Os critérios, né, estabelecidos no decreto. Mas tem o critério de apenas um por família, não é? É que, na verdade, né, o Thaís, a gente, no caso deles, eles são 2 profissionais que alegavam que tinham, que conseguiram, né, muito embora sejam casados, conseguiram os 2 a aprovação. Tá? Tem o critério da renda familiar, tem o critério de ser um por família, né? Na verdade, o que tem é o critério da renda familiar. Né? Então, não necessariamente, bom, se a gente usar o critério, esse. Porque o que acontece, né? O benefício, o auxílio emergencial, ele é pago para o indivíduo e não para a família. Né? Claro que se mais de um integrante da família requer e se todos requerem, né? Porque o que acontece? Se tu é cadastrado pelo cadastro único, vai aparecer. Só que assim, se tu é cadastrado pelo cadastro único, sim, né, Thaís? A gente vai ter a limitação
E aí vai acontecer de a lei, o próprio cadastro único vai identificar, né? Agora, quando tu faz o teu cadastro individual, não fica tão fácil para o sistema, né? Então, o sistema, assim como o sistema não reconheceu, e tu pode verificar, a maior parte das fraudes, ela se deu não para as pessoas que estavam cadastradas no cadastro único. As fraudes, fraudes entre aspas, né? As pessoas que receberam indevidamente, né? Exatamente, as pessoas que receberam indevidamente são aquelas pessoas que não estão no cadastro único. São aquelas pessoas que têm uma atividade, que são ali o MEI, que é o trabalhador, o contribuinte individual, que teve uma redução na sua renda. Então, essas pessoas não estão no cadastro único. Essas pessoas, elas não recebem o Bolsa Família, elas não recebem outros benefícios assistenciais. Então, quando elas fizeram aquele cadastro geral, elas conseguiram, né, ambas serem aprovados. Agora, existe o critério de ser um por família? Claro que sim, só que o que acontece? Se o sistema não identifica, e se a pessoa ela não tem essa consciência de que é um por família, ela vai solicitar, o sistema vai bater os critérios objetivos, e se ele não conseguir cruzar a informação de que mais aqueles 2 MEIs ali que estão solicitando são da mesma família, ele vai acabar concedendo o benefício para ambos. Sim, e aí, né? E aí teve uma, Pedro, interessante, se vocês quiserem abrir o microfone, também podem, tá, pessoal? Interessante foi uma discussão que a gente teve também a esse respeito esses dias, que foi o seguinte, né? Não seria uma ineficiência? Sim, né? É uma ineficiência, é uma espécie de ineficiência, assim como uma espécie de ineficiência a questão da falta de acesso, porque o que acontece, né? Muitas pessoas que tiveram, as pessoas que tiveram, a grande maioria das pessoas que tiveram seu benefício negado, elas o tiveram por quê? Porque elas não tinham como fazer o cadastro, né? Elas nem sabiam, não tinham nem. Eu tive relatos de pessoas que não tinham nem acesso à internet, a celular, a computador, né? Tiveram que ir pedir para alguém, né? Fazer. Eu até vi um relato de uma aluna, inclusive do direito, mais de uma até, mas que estavam fazendo para as pessoas, porque tinha gente cobrando, né? Do indivíduo para fazer o cadastro, cobrando R$ 50. Aí eu faço teu cadastro, eu cobro R$ 50. Exatamente, tem a questão econômica, né, de tu fiscalizar, e também tem a questão, aquela questão do, bom, o governo ele está concedendo o auxílio, né, ele está dando o benefício. A questão do acesso, de que forma as pessoas vão acessar, de que forma as pessoas vão conseguir, aquelas que não têm acesso para fazer o cadastro, para fazer a solicitação, de que forma que vão fazer, como vão fazer, né? Isso é uma forma de tratamento também desigual, se tu pensar, né? Porque, vejam, é muito mais fácil para essas pessoas que têm acesso, que trabalham, tiveram uma redução na sua renda, talvez não tanto a ponto de requerer o benefício, do que realmente aquele que está precisando, né? Será que essas pessoas que estavam precisando, a lei ela preveu não só a fiscalização, mas ela preveu também condições de acesso às pessoas ao benefício, né? De que forma que as pessoas tiveram acesso a esse benefício? Isso também é assistência, né? E a questão do econômico, eu concordo plenamente contigo. É muito caro, muitas vezes, fiscalizar. É caro tu fornecer condições de acesso às pessoas, né? É muito mais fácil deixar que as pessoas não consigam, deixar que tenha fraudes, daqui um pouco o número de fraudes vai ser menor, o valor fraudado vai ser menor do que
o que eu vou gastar para realmente implementar, né? Exatamente, também, Thaís, né? Já não tem, né, com as pessoas que realizam essa atividade normalmente, que tem, né, benefícios. Quantas fraudes aí nos últimos anos em benefícios a gente ouviu, né? Imagina um benefício novo, a título emergencial, que as pessoas estavam precisando para ontem, né? Não é fácil também, né? Mas talvez falte um pouco de vontade, talvez se analise economicamente, né? Muitas coisas podem acontecer, né? E também tem a questão individual, né? Do ser humano, do indivíduo, que acaba, né? E isso é do individualismo, né? De nós, seres humanos. Nós somos indivíduos racionais, nós sempre buscamos, né, tirar o proveito das situações, essa é a verdade. Né? Nós temos uma gama muito grande de pessoas que não pensam assim, temos, mas isso é natural do ser humano, querer a vantagem, né? Querer usufruir de um benefício quando é possível, isso é natural do ser humano. Então, quando o ser humano ele se vê diante da possibilidade, mas olha só, eu preencho os critérios, eu tenho mais de 18 anos, eu sou MEI, né? E eu consigo demonstrar, por ser MEI, inclusive, né? E por aquilo que eu declaro lá de rendimentos, e aí a gente sabe que o MEI nem tem uma fiscalização tão grande assim, né? Acerca, é mínima, né? A fiscalização do MEI acerca dos seus rendimentos. Tem muitas atividades que não precisam nem de, de emissão de nota fiscal, de nota de serviço. Então, não há uma fiscalização do quanto esse MEI efetivamente recebe. E aí eu me vejo na seguinte situação: eu tenho mais de 18 anos, eu sou MEI, e eu consigo demonstrar pelos rendimentos que eu declaro lá que eu tive nos exercícios anteriores, em 2018, ali, que era o que inicialmente previa a lei, agora para o residual vai ser 2019, né? Que a minha renda foi menor que aquilo ali, então eu vou requerer, né? Mas essa pandemia está me afetando, eu vou requerer, né? Sem pensar que daqui um pouco, eu requerendo, eu estou tirando, privando a condição do outro requerer, né? Daquele que realmente precisa, daquele que está literalmente, né, passando fome, né? Então, tem essa característica, né? Exatamente. Para os economistas, né? Para os racionalistas, para aqueles que têm essa visão mais racional do indivíduo, o indivíduo é individualista, né? O indivíduo sempre vai buscar o seu benefício. Vamos ver o que eu andei. Justo no momento mais necessário, o INSS se apresenta em crise quanto aos atendimentos. Julgo que, dado circunstância, deveria ser atividade essencial, pois acompanha alguns pedidos de benefícios de alguns funcionários de clientes que estão há 3 meses para agendar. Exatamente, né? Eu conheço também, Andrei, concordo plenamente, né? Conheço uma pessoa que nessa confusão toda descobriu um câncer muito agressivo, né? Que já, para vocês terem uma ideia, né? Ele buscou atendimento, se eu não me engano, foi em abril, início de maio, porque estava com sintomas, né? Alguns sintomas diferentes, assim. A sorte dele, como a gente costuma dizer, né? É que acharam que era Covid, porque aí ele foi fazer uma tomografia, e na tomografia apareceu esse câncer, né, que já estava assim bem avançado, não tinha metástase ainda, mas já estava, era um local, né, que comprometia o fluxo sanguíneo para o coração dele. E aí ele já, em 15 dias, já começou o tratamento, né, para vocês terem uma ideia do quão agressivo era. E ele, né? E aí?
e o auxílio-doença, né? Ele está recebendo também um valor ali mínimo, né, de auxílio-doença, tendo em vista o fato de que ele requereu, não foi feita a perícia, né? Olha que absurdo, né, pessoal? Não foi, já passou por 4 sessões de quimioterapia, daquela quimioterapia bem agressiva, que cai em todos os pelos do corpo, enfim, né? E está recebendo um valor, né, a título provisório, porque ainda não pôde ser julgado o seu pedido. Ah, vai receber depois, né? A diferença vai, né? Mas uma família que está passando aí por até problemas, né, financeiros em virtude disso, né? E é verdade, né? A necessidade nesses casos é agora. A Thaís colocou ali. Essa é uma, né? Dentre as várias, né, Thaís? A gente teve aqui no Rio Grande do Sul também vários casos, né? Várias notícias de pessoas que pediram, né, o auxílio. Aquela, vocês lembram daquela que estava com casamento marcado no Caribe, acho que era, né? Ao usar o meu direito, eu não tiro o direito de outra pessoa. Estou certo ou estou errado? Porque tem gente que acha que o dinheiro do auxílio disponibilizado. Exatamente, né? Existe um valor disponibilizado, né? Um valor. Claro que, né? A gente pode, né? Isso é uma coisa que é importante a gente falar, né? De onde é que vem, né? O dinheiro, né? O dinheiro ele vem. O Estado não tem esse dinheiro, né? O Estado está se endividou, está se endividando para o pagamento desse auxílio, né, emergencial, através da compra e venda de títulos da dívida pública, através de emissão de moeda, tem uma série, né, de mecanismos que podem ser utilizados para criar caixa para pagamento desses auxílios. É claro que, né, alguns são podem gerar uma consequência reflexa, como a própria inflação, né, que a gente está vendo aí. E isso, as medidas que vão ser adotadas para se criar esse caixa, né, porque não é que o dinheiro não seja infinito, né, é que a partir do momento em que eu concedo esses benefícios, eu estou me endividando, né? No efeito Cantillon. Eu estou me endividando. E eu estar me endividando ou estar criando inflação gera um efeito reflexo ali na frente. Né? Essa é uma conta que os próximos governos vão ter que pagar. Né? E por isso, também muitas vezes, e até de uma forma bastante assim acertada, a preocupação dos governos, né, acerca desses valores. Porque, vejam, né, pessoal, é uma responsabilidade também para o governante pensar qual é o melhor mecanismo, né, para se conseguir esses recursos. Né, já que, como a Thais bem lembrou, né, ele não tem, esse dinheiro não tem, esse dinheiro precisa ser feito, entre aspas, né, adquirido, e de que forma? Né, de várias formas, e cada uma delas com reflexos econômicos ali na frente diferentes. Né? Então, não é que seja infinito, mas é válido endividar gerações futuras por problemas. É que, na verdade, ô Pedro, não é uma questão daí de validade ou não, é uma questão de necessidade. Né? Nesse momento, isso era necessário. Porque se a gente não tivesse o endividamento para esta finalidade, provavelmente nós teríamos o endividamento para outras finalidades. Né? O número de mortes, pelo menos, é o que a ciência tem nos mostrado agora. O número de mortes,
o número de gastos com a saúde pública, que também é um dinheiro que vem do Estado, né? E ele acabaria sendo necessário de uma forma ou de outra, né? O Estado poderia deixar as famílias morrendo de fome, né? Ou não? Ou a nossa Constituição, ela diz que o Estado precisa prover, dar o mínimo de dignidade, né? Então, vejam, não sei se é uma questão de validade, é uma questão, talvez, da gente repensar alguns tipos de políticas, a forma de administrar, forma, né, de governar, forma de escolhermos, né, os nossos governantes, quem sabe, né? Talvez pensarmos realmente nessas reformas, né, reforma administrativa, reforma tributária, talvez um momento de refletirmos essas políticas para verificar se realmente não é, né? Se realmente nós temos, né, uma administração adequada, né? Exatamente como o Catiano lembrou, o mundo inteiro deu, né, de alguma forma. Então, se nós não gastássemos com isso, e talvez, né, essa seja a forma realmente, economicamente até, porque quando eu dou, né, esse dinheiro, porque esse dinheiro está sendo dado, não vai ser cobrado de volta das pessoas. Mas quando o governo disponibiliza esses valores, ele está fazendo esse valor circular novamente. Então, ele está girando a economia de uma certa forma. Ah, não são todos os setores? Não, né? Porque com R$ 600 a pessoa não consegue muito mais do que se alimentar, se realmente ela está dentro dessa situação de vulnerabilidade e que esse dinheiro, né, está sendo usado para isso, alimentação, moradia, né? Então não vai girar muito além disso. Mas vejam, né? A gente vai ter aí um mínimo de circulação. E esse mínimo de circulação, ele também faz manter os empregos, né, daqueles que trabalham nesses setores que estão sendo movimentados. Porque vocês imaginem, né? Imaginem se nós não tivéssemos circulando esse dinheiro aí no mercado, na praça, né, como a gente diz, a gente talvez tivesse uma situação econômica mais difícil ainda. Então, a economia, ela também é uma roda. E para que essa roda continue girando, eu preciso de dinheiro, né? E talvez isso seja um fator que contribua também para a gente não ter aí um aumento muito maior do que a gente já teve de pessoas, né, que não se encontravam e hoje se encontram numa linha de pobreza ou abaixo até da pobreza, pessoas que tiveram uma redução muito grande no seu orçamento, enfim. Vamos ver o que vocês estão colocando aqui. Pedro, até, né, quando a gente fala em alimentos, né, a gente sempre vê a ideia da cesta básica com uma proteção, né? Então, a gente tem aí a isenção ou a redução de muitos tributos, né, sobre alimentos que compõem a cesta básica, né? Justamente com esse intuito, né? Com o intuito de reduzir a fome. A gente teve, eu até coloquei um link ali no material, depois de um site, a gente teve vários programas, né? De arrecadação de alimentos, né? Com o objetivo de sanar essa fome emergencial. Mas eu concordo contigo, né? A gente ainda tem muito que crescer com relação à tributação. É muito o que pensar e rever acerca da forma de tributação, aquilo que é tributado efetivamente, e qual é o impacto desses tributos, porque nem sempre aumentar o tributo faz com que se aumente a arrecadação. A gente sabe que o Estado precisa da arrecadação, mas o mecanismo mais adequado nem sempre é cobrar mais tributos, né? Cobrar mais impostos, enfim. Só que conforme a realidade econômica de cada. Sim, mas a gente vê que outros países também, né, Andrei, tiveram
dificuldade de pagamento, né, desses auxílios que foram concedidos. Não foi só o Brasil, né, que se viu numa situação aí difícil. É claro, quanto mais estável é a economia do país, né, quanto melhor, mais desenvolvido, menos impacto tende a ter o governo quando concede esse tipo de benefício, né? Mas é que eles são necessários, né? Como a gente está falando, eles são necessários. Existiriam, e aí, né, volto ali ao questionamento do Pedro, existiriam sim, né? E talvez esse seja um momento de pensarmos, né, em mudar as políticas, né, fiscais, monetárias, enfim, as econômicas de uma forma geral, né, macroeconômicas de uma forma geral, com o intuito de realmente buscar, né, uma igualdade ou acabar, né, ou diminuir efetivamente a desigualdade no país, né? Só que aí também tem um outro lado da moeda, até que ponto se quer, né, diminuir essa desigualdade, enfim, né? Até que ponto isso é conveniente, né, para alguns governos, enfim, para alguns países, a gente ter aí uma redução efetiva na desigualdade social, né? São muitos questionamentos que surgem, né, numa análise de um auxílio emergencial, né? Sem falar no que foi gasto injetando liquidez nos bancos, exatamente, que podem injetar até ao tentar conter a crise de 2008, liberou apenas, vejam, né? Interessante esse dado que tu traz, Catiano, né? E aí a questão também desses valores, e aí também uma outra que eu lembrei agora também, um outro problema que a gente teve, né, de crédito, dessas linhas de crédito, enfim, de alguns pequenos empreendedores, a dificuldade, né, muitas vezes de conseguir, de ter acesso a esses créditos, essas linhas de crédito, esses valores, né, para manter o seu negócio, né, para injetar no seu negócio, para continuar, para tentar sobreviver, né? Conversei com uma mulher que mora em Portugal, ela me comentou o valor do auxílio de lá, não lembro, mas conversando com ela, concluí que tem o mesmo efeito financeiro que os R$ 600 no Brasil. Vejam, não é algo... Claro que é como a gente está falando, né? Cada lugar tem a sua realidade, né? Mas ele tem a função de um auxílio, né? Ele não tem, por isso, né, como a gente falou, uma vinculação com relação a essa necessidade realmente da família com esse valor, arcar com todos os seus gastos, né? Não, mas realmente auxiliar com pelo menos aquilo que é mínimo necessário, alimentação, moradia, enfim, né? Cada família aí tem uma realidade, mas a alimentação é com certeza para todos, né? Meu ponto de argumento é que para salvar os bancos o governo gasta muito mais e não vemos as pessoas reclamando. Sei da importância dos bancos, mas sim, entendi o que tu quis dizer. Essa é uma outra discussão, né, Catiano? E aí que tem um pouco a ver com aquilo que eu falei, né? Até que ponto também a gente tem uma vontade, né, de diminuir essa desigualdade, né? A gente tem uma vontade política, né? Porque a gente sabe que os bancos eles estão por trás, os banqueiros, né? Estão por trás aí de financiamentos públicos, de campanhas, de governos, enfim, né? A gente entraria aí numa discussão um pouco mais na linha como é que eu poderia dizer, das questões administrativas, né? Mas eu concordo plenamente contigo, né? Nesse sentido, sim. A gente, até porque, né? A maioria das pessoas, elas não se dão conta disso, Catiano,
né? A maioria das pessoas, elas não, elas ouvem uma informação como essa, elas ouvem uma notícia como essa, e elas não se dão conta do impacto econômico que isso tem, e não se dão conta de que isso é muito mais, né, do que esse mero auxílio que está sendo pago à grande população, né, à população carente. Né? E aí vem, como eu disse, vem essas discussões administrativas, de administração, de governo, né, de vontade política, de interesses, né? Quais são os verdadeiros interesses, né, por trás de decisões como essa, né? Bom, além, né, do auxílio emergencial que a gente teve lá no início da pandemia, mais recentemente a gente teve também o auxílio financeiro ao setor da cultura, né, ali através da Lei 14.014, a chamada Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc foi um artista, né, do meio artístico, uma pessoa do meio artístico que faleceu de Covid e, né, fez com que vários artistas começassem a se manifestar no sentido de dizer, né, que era uma classe que realmente estava passando, né, por uma situação muito difícil agora na pandemia. A gente pensa, quando fala em artista, normalmente a gente pensa naqueles artistas famosos que estão fazendo lives, estão ganhando dinheiro porque tem patrocínio, as lives estão sendo assistidas por não sei quantas mil pessoas, né? Mas a gente talvez não pense naqueles pequenos artistas, né? Nos técnicos, ali, né? Como eu peguei num material ali, que depois no final eu coloquei ali alguns lugares que eu pesquisei, contadores de histórias, oficineiros, professores de escola de arte, de capoeira, mestres de cultura popular, né? Enfim, a gente sempre fala como é bom, né? Como é importante as crianças, né? Aula de teatro, como é importante a pessoa desenvolver, a criança desenvolver, muitas vezes coloca os filhos, né? Fazer capoeira, enfim, a leva para assistir, né, pequenas peças teatrais, pequenas apresentações artísticas, e muitas vezes se esqueceu desses profissionais, né? Então, foi criado um auxílio financeiro para essas pessoas, né, do setor da cultura, que realmente, né, pessoal, estão, a grande maioria, desde março, sem poder exercer a sua atividade, né? E foi concedido os mesmos R$ 600, os valores, foi repassado um valor global para estados e municípios, e dentro deste valor global, os estados e municípios seriam responsáveis pelo repasse, então, dessa renda emergencial de R$ 600 para as pessoas físicas, do subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, então para pequenas, microempresas, né, cooperativa, instituições comunitárias, que vivem, né, que têm e possuem esses espaços e vivem, né, dessas manifestações artísticas. Esse valor mensal varia de 3 a 10 mil, e ainda, né, 20% do valor total que deveria ser destinado para editais, chamadas públicas, prêmios, enfim, né, produções culturais a serem transmitidas, né, por redes sociais, pela internet de uma forma geral, tá? Por plataformas digitais de uma forma geral. Porque a cultura tem um tratamento diferente, porque o que se viu, Pedro? Que a cultura, ela foi, né, porque daí a cultura ela vai envolver, né, desde esses espaços, né, para eventos, quanto os próprios profissionais. O que se viu? Se viu que este grupo de pessoas, ele ainda está, né, sem poder. Em alguns municípios, em alguns estados, eles já estão retornando. Mas esses profissionais, eles estavam
impedidos pela própria administração pública durante todo esse período de funcionar aqui no Rio Grande do Sul, ainda estão, né? A gente vê aí, a gente não está podendo ainda ter, né, peças, festas, apresentações, né? Então, por isso desse tratamento. Por quê? Porque realmente foi um setor que, a partir do momento que se iniciaram, né, as medidas restritivas, ele foi o primeiro, digamos assim, a ser afetado e é o último, né, vai ser o último a retomar. Porque os demais setores, eles acabaram, a gente sabe, né, em alguns lugares, em alguns municípios, a gente teve, a própria indústria, Porto Alegre, a gente sabe que a própria indústria ficou, né, vários dias, muito mais do que uma semana, 15 dias, o próprio comércio, né, ficou aí várias semanas, mas nenhum setor, né, como o setor da cultura, tá? E, claro, né, assim como qualquer outro indivíduo, né, que teve acesso ao auxílio emergencial, eles tinham requisitos, né, que deveriam ser preenchidos para ter acesso e direito e acesso, e foi limitado aí, aqui sim, aqui foi limitado um valor, e dentro desse valor, né, o município, os estados e municípios deveriam usar os critérios para avaliar quem teria acesso, né, ou não. Sim, aí é, te entendo, Pedro. Realmente é um setor, né, das casas de festa, casamentos, né, fotógrafos, né, sim, mas o entendimento, né, é de que esses trabalhadores, claro, tu poderia me dizer assim, mas os artistas, eles também poderiam se enquadrar lá dentro do auxílio emergencial, dos critérios gerais que todo mundo, né, se enquadrou lá dos critérios gerais, né. E aí aqui talvez mais uma pergunta, né, que a gente não consiga ter uma resposta tão fácil quanto aquela lá da Thaís lá no início, porque só as chefes e não os chefes de família, né? Porque talvez até por uma questão de mobilização mesmo, né? Uma questão de influência política, né? E talvez aqui a gente tenha daí mais uma discussão a se fazer, né? Uma classe talvez mais organizada, que tem uma representação, que tem uma influência política, talvez tenha conseguido também em virtude disso, né? Então, talvez aí uma resposta não tão agradável, né? Mas que talvez seja uma resposta mais verdadeira, uma questão de influência mesmo, né? Não sei se tu concorda comigo. Vejam, né, como é difícil, né, lidar com esse tipo de situação, né? Nós temos aí e aí, pessoal, uma coisa bem particular minha, assim, né? É o nosso problema, né? Nós vivemos num país muito desigual e, e, e até que ponto, né, realmente as políticas elas são pensando, né, no combate a essas desigualdades. Eu sei, eu tento me colocar muitas vezes no papel, né, ou na pele do administrador, daquele que está à frente da tomada de decisões. Sei que não é algo fácil, né? Sei que são decisões difíceis que precisam ser tomadas, mas, né, a gente sabe também, por outro lado, que existem influências, né, políticas, econômicas, que estão por detrás de muitas das decisões. E essas influências, né, muitas vezes impedem que a gente tenha um tratamento mais igual, que a gente tenha efetivamente
um combate a essas desigualdades, que a gente tenha efetivamente uma fiscalização mais adequada, né? Então é complicado, é uma situação bem difícil, assim. E quanto mais, né, vulnerável as pessoas estão, quanto mais desigual a situação, é exatamente, os incentivos levam a isso, né? E quanto mais desigual a gente tem, né, quanto mais o poder econômico está nas mãos de um grupo menor de pessoas, mais se tende a ter situações de desigualdade, né? Então, e aí vem o papel, né, do Estado, enfim, de promover, né, de promover a busca através das suas políticas dessa redução dessa desigualdade. Então, é difícil, né? Mas nós, como cidadãos, né, é o que a gente sempre tem que buscar, né? Cobrar, enfim, e fiscalizar, decidir certo na hora de votar, enfim, né? Não estou julgando quem está atualmente, isso não é deste governo, né? Isso já é algo que vem de muitos governos, né? Como todos nós sabemos, e em várias esferas, né? Dificilmente encontramos pessoas que realmente têm essa intenção, né? De procuram esses incentivos certos, né, Pedro, para realmente mudar essa situação. Tá? Bom, além do auxílio emergencial, além, né, desse benefício para o setor da cultura, nós ainda temos, ou poderemos ter, né, benefícios a nível municipal, tá? Então, até pesquisei e encontrei bem interessante essa citação, né, lá no Tribunal de Contas do Paraná, né, houve um questionamento no Tribunal de Contas se os municípios poderiam, né, conceder auxílios eventuais agora na pandemia. E o Tribunal de Contas deu um parecer dizendo que sim, que podem conceder auxílio assistencial eventual, restritamente a determinadas categorias de trabalhadores, desde que essa desequiparação esteja fundamentada em fato relevante, motivado, razoável, em plena consonância, né, sintonia com a ordem constitucional. Tá? Então, vejam, né, e aí eles colocaram que o município ele precisa demonstrar que para enfrentar essa pandemia, né, ele está instituindo esse determinado benefício, né, em virtude dessa situação de vulnerabilidade e, né, justificar dessa forma, tá? E, claro, né, demonstrar que quem está recebendo, né, o benefício do município não está recebendo outros benefícios, né, assim como o auxílio emergencial, por exemplo, tá? Auxílio aluguel, o Andrei colocou ali, eu até coloquei aqui no município de Novo Hamburgo, né, nós tivemos o decreto 9282, que estabeleceu duas formas de benefício eventual, o auxílio alimentação e o auxílio funeral, né? As CRAs, né, do município, a CRA da família, avaliaria, então, né, e a necessidade daquela família receber esse auxílio alimentação ou esse auxílio funeral. Exatamente, os incentivos. Na verdade, né, Pedro, como nós somos indivíduos racionais, somos, digamos assim, movidos a incentivos, né? Então, nós agimos de acordo com os incentivos. Por isso que a gente aprende, quando a gente começa a aprender, né, lá no direito, as primeiras disciplinas, uma das coisas que a gente verifica é a questão de que para que alguém
né, realmente se sinta motivado a cumprir a lei ou a não descumprir uma determinada norma, porque às vezes a norma ela te impõe uma conduta e às vezes ela te restringe uma conduta, né? Ela precisa aplicar uma sanção. O que seria essa sanção? Seria um incentivo, né? Um incentivo que eu dou para que alguém cumpra ou descumpra a lei. Então, nós somos movidos a incentivos, né? Quando nós vamos comprar alguma coisa, algo nos motiva. Pode ser a nossa necessidade, né? No caso da alimentação, a necessidade de nos alimentarmos, mas pode ser também uma vontade, uma satisfação que aquilo vai nos gerar, né? Então, vejam, nós somos movidos a incentivos, né? E quando a gente fala em administração pública, quando a gente fala em concessão de benefícios assistenciais, nós também estamos falando de incentivos, né? O que incentiva a concessão de benefícios assistenciais? O que incentiva, né, o administrador a tomar tal ou tal decisão, né? São motivadores, são incentivadores, né? Com certeza. E isso e tudo isso que a gente tem falado, né? De algumas pessoas que ficaram de fora dos auxílios, dos benefícios, enfim, critérios que foram utilizados tem em vista, né, ou muitas vezes estão aí imbuídos de incentivos, né, o que incentivou a se conceder para determinado grupo e não para outro, né? São os motivadores, os incentivadores, né, e nem sempre são positivamente, né. Aqui eu coloquei só um link depois, né, que vocês podem até, podemos olhar aqui agora. Vou só achar aqui. Aqui. Nossa, não era para aparecer isso aí, mas vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Agora sim. Até coloquei um link aqui do site do Ministério da Cidadania, onde fala, né? Vejam que interessante, né? Ações do Ministério da Cidadania contra o coronavírus. O Ministério da Cidadania é um dos responsáveis pelo colchão social do governo federal durante a crise do novo coronavírus. A pasta recebeu repasses para reforçar o Bolsa Família, ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Assistência Social e fez adaptações em vários programas e ações para evitar o deslocamento de idosos e o atendimento às populações mais carentes. Nessa área, na área esportiva, houve adaptações em áreas como a lei de incentivo e o ajuste de normas para prestação de contas e obtenção de certificações. E aí aqui eles citam, né, diversas ações que foram tomadas, então, né, nessa área mais assistencial também, como o programa de aquisição de alimentos, aquilo que a gente falou, né, da questão de matar a fome mesmo, né? Inclusive de pessoas que não tiveram acesso ao auxílio emergencial, mas estão, né, numa situação de vulnerabilidade. Aqui interessante também, né? A isenção de 3 meses das contas de energia, de luz, para as famílias, né, que têm cadastro no cadastro único, enfim, inscritas, né, no cadastro único do governo de programas sociais do governo federal, foi através de uma medida provisória também, né? Dentre outros aqui, suspensão de bloqueios e cancelamentos do programa do Bolsa Família por 120 dias, né? A suspensão também por 120 dias de bloqueios e suspensões dos benefícios de prestação continuada,
né, com o intuito de, tipo assim, por 120 dias vamos parar, né, essa fiscalização aí, entre aspas, para, né, enfim, vamos fechar os olhos, digamos assim, para eventualmente pessoas que não poderiam, que teriam que ter cancelado esse benefício, né, e não estão, não foram canceladas. Então, são algumas outras medidas, né, além do que a gente comentou até aqui, dos auxílios, né, eventuais. Pessoal, eu não sei, gostei bastante, né, da contribuição de vocês, não sei se vocês teriam mais alguma contribuição a fazer, mais algum questionamento, né, mais alguma ponderação, se gostaram ou não, né, se foi o que mais ou menos vocês imaginavam que seria ou não, né, então a ideia era realmente a gente fazer uma discussão, né, conversar um pouquinho sobre o benefício, talvez para alguns entender um pouquinho do que se trata isso, benefícios, né, e enfim, não sei se tem mais alguma dúvida, mais algum questionamento, mais alguma contribuição. Eu vou procurando aqui o QR Code para. Acho que é esse aqui. Só um pouquinho, pessoal, já volto para nossa tela. Acho que esse aqui é o QR Code, pessoal, que vocês têm que acessar para. Enquanto a gente conversa ainda, né? É esse mesmo? Código. Tem um código, Letícia? Pessoal, eu já vejo aqui. Acho que eu vou encerrar nossa gravação, então, e daí a gente, né, fica tratando agora desses assuntos burocráticos aqui da certificação, certo? De qualquer forma, né, agradeço para a participação de vocês, né? Acho que foi bem proveitosa a nossa manhã. E espero que tenham gostado realmente, que tenha superado as expectativas, ou pelo menos atendido algumas das expectativas de vocês.